Deixa eu pedir licença a vocês, minhas caras colegas, para dar a palavra aqui primeiro ao Américo, que está fazendo extra time, hora extra aqui conosco, porque veio esse breaking news durante o Bastidores CNN e o Américo Martins tem acompanhou como foi a atuação do governo brasileiro e do próprio presidente Lula no bloqueio à entrada da Venezuela nos BRICS. E agora esta resposta que, de novo, é colocar o mesmo ponto que eu coloquei para a Luciana Tadeu para te ouvir, Américo. Era uma questão de tempo, estava sendo gestada esta ação mais contundente do regime de Nicolás Maduro em direção à diplomacia brasileira. Muito boa tarde, bem-vindo, Américo Martins. Olá, Yuri, muito boa tarde para você, para a Débora, para as nossas colegas e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no 360. Yuri, era uma tragédia anunciada essa, era uma questão de tempo, como você colocou, uma reação mais dura da Venezuela. Eu acompanhei muito de perto a gestação dessa crise, ou pelo menos esse capítulo, esse último capítulo da crise entre Brasil e Venezuela, lá em Kazan, na Rússia, vendo os brasileiros, os diplomatas brasileiros atuarem e também acompanhando a chegada do Nicolás Maduro de surpresa lá a Kazan, na Rússia, e todo esse debate sobre a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. Isso foi a gota d'água para o governo venezuelano, que já estava muito incomodado com as cobranças brasileiras com relação às evidências muito fortes de fraudes nas eleições presidenciais de julho. E o Brasil também estava muito irritado já, tanto os diplomatas, em especial o presidente Lula, porque justamente o governo do Maduro não dava nenhuma resposta decente, vamos dizer assim, às demandas brasileiras. Então o Brasil, por exemplo, que foi um dos fiadores dos acordos de Barbados, é importante a gente lembrar isso, os acordos de Barbados é que permitiram a realização das eleições e era basicamente uma barganha entre a oposição e o Maduro. A oposição não boicotaria as eleições, participaria das eleições e o Maduro garantiria que seriam eleições livres e justas. Tudo o que se viu foi que não foram eleições livres e justas, existem muitas evidências de fraude e o Brasil, porque era o fiador daquele acordo, especialmente o presidente Lula, começaram a cobrar uma posição do Maduro com relação àquilo. E essa posição tinha dois pontos principais: encontrar uma saída política para essa crise interna na Venezuela e diminuir muito ou acabar com a repressão à oposição. Maduro ignorou todos esses apelos, ignorou esses dois pontos, continuou numa linha de colisão com a diplomacia brasileira, que queria continuar mantendo abertos os caminhos de diálogo, ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos, União Europeia, que chegaram inclusive a reconhecer a vitória do oposicionista, o Edmundo Gonzalez, naquelas eleições, e o Brasil quis manter a linha diplomática. Isso não funcionou e em Kazan se deu a crise propriamente dita, quando o Brasil bloqueou a entrada da Venezuela, porque justamente a Venezuela não atendia nenhum dos apelos brasileiros. Naquele momento, eu cheguei a conversar com alguns diplomatas, com algumas pessoas, e escrevi um artigo no nosso site dizendo que uma possibilidade era o congelamento geral das relações entre os dois países, bem no estilo do que aconteceu nas relações entre o Brasil e a ditadura nicaragüense, que inclusive expulsou o diplomata, o embaixador brasileiro lá em Manágua. Ainda não chegamos nisso, na questão da Venezuela, mas o Maduro está forçando a situação nesse sentido. E por duas razões, só para concluir, Débora e Yuri. Em primeiro lugar, internamente, ele precisa sempre de inimigos externos para tentar justificar a repressão, as suas ações autoritárias e tentar desviar dessa discussão sobre a eleição. E também porque ele quer dar uma mensagem ao Brasil de que, mesmo tendo boas relações com o Brasil, não quer ser incomodado aí com essas cobranças que são absolutamente pertinentes.